Entre no ar, ligando agora para 3282-5588, 3282-5588, 3282-5588. Ou envie um e-mail para atilanunes@reclamaradianta.com.br. atilanunes@reclamaradianta.com.br. Aqui você entra no ar de verdade, sem censura. Deixe seu desabafo, sua crítica, sua reclamação. Para a próxima dúvida aqui, que é do Marcos Antônio. O Marcos Antônio ele comprou uma geladeira da marca Electrolux em 2019, com garantia estendida. A geladeira é de inox. Esse ano, a porta começou a descascar, o que não é esperado para um produto em inox. Ele chamou assistência técnica, pagou R$50 pela visita do técnico, porque já expirou a garantia do fabricante. E o técnico constatou o defeito, só que orçou o reparo, a troca da porta, em R$1.800 por já ter expirado a garantia do fabricante. Como ele tem a garantia estendida, ele acionou o seguro, mas foi recusado, porque dizem que é um problema estético, sem cobertura. Só que na documentação do seguro não há nenhuma menção a isso. Eu pedi aqui ao Marcos, que encaminhasse aqui para a gente o contrato do seguro de garantia estendida. Ele encaminhou aqui para a gente todas as folhas do contrato na íntegra e eu quero a sua opinião. Soraya, o seguro de fato, ele é obrigado a cobrir essa questão do dano estético ou não? Renata, as cláusulas de exclusão de cobertura, elas serão nulas e serão abusivas se houver uma contradição, se induzir também o consumidor a erro, se causar uma desvantagem excessiva para o consumidor. Então, você, quando narra o fato, você já diz uma coisa muito importante, que você diz para a gente, que a geladeira é de inox. Quando a gente compra uma geladeira de inox, a gente compra uma geladeira que a gente imagina não sofra o quê? Oxidação. Sim. Nós moramos, na grande maioria, em cidades litorânea, muitos. Você até não está nesse momento, mas o Rio ali é muita gente. E a oxidação é um problema constante para o carioca. Então, você busca produtos com isso. A cláusula de não indenizar, de estética, nesse caso, veja, mas isso é inerente da própria oferta do produto, produto de inox, que se entende que não oxida. Então, esta cláusula ela é abusiva. A jurisprudência tem assim entendido que essa cláusula, que essa característica que não oxida, vem com a oferta, como se fala em inox. Então, isso seria o quê? Isso seria uma cláusula abusiva, essa cláusula ela é nula, não pode ser oposta ao consumidor e ele teria direito à garantia. Ainda que ele não tenha garantia estendida, porque nós sabemos, Renata, que a garantia ela pode ser garantia legal, do Código de Defesa do Consumidor, que todos os produtos têm, garantia contratual e garantia estendida são contratos, que você faz se você quiser ou não, são facultativos. Esses contratos, eles apresentam cláusulas restritivas, sim, precisa estar em destaque, situações de informação para o consumidor, mas eu posso ter limitação? Posso. Eu posso ter cobrança para determinadas garantias, para essa garantia? Posso, a garantia estendida é cobrada. Eu posso ter situações que limitem a minha garantia. Muitas vezes a gente vê isso. Só trocamos se foi instalado com um revendedor autorizado, e várias situações em que eu posso ter. Mas eu tenho também a garantia legal. Então, vamos dizer, este cliente ele tinha uma garantia estendida, ele tinha um contrato acessório no qual ele pagou por essa garantia e existia uma cláusula que era abusiva, contraditória entre si, pelo próprio tipo de produto, então essa cláusula é nula e ele teria direito a usar a garantia estendida. Não tendo garantia estendida, aquele que não fez garantia estendida, ele teria garantia legal. Isso é uma oxidação
que não se espera neste produto com tão pouco tempo de uso. 2019, 2 anos, geladeira não é para durar 2 anos. Então, se não for administrativamente, como parece ser o caso, né, para o nosso ouvinte Marcos, resolvido pela empresa, judicialize a questão, entre com uma obrigação de fazer, pedindo a troca, eu não sei se exatamente, agora não me recordo se é a porta, mas se for a porta, ou o conserto, não pode ser consertado, né, substituição do bem. A jurisprudência tem ido nesse sentido, tá? Dessa possibilidade, sim, na garantia estendida, sendo considerada esta cláusula abusiva. Então, Soraya, mesmo que o contrato de garantia estendida exclua a questão do reparo estético, né, ele pode judicializar essa questão, ele pode buscar aí o juizado especial civil, ele poderia, ou precisaria de perícia e precisaria ser a justiça comum? Dificilmente, né, essa é uma perícia complexa, né, ali fica constatado facilmente com qualquer laudo, né, 3 laudos, que aquilo é uma oxidação, não pode ser desgaste natural, porque da própria coisa, é oxidação em si, né, então, constatado isso, não teria uma maior impossibilidade. A gente sabe que não se pode perícia em juizado especial, mas uma leve análise, constatação técnica não é vedado. Tá? Renata, o posicionamento é nesse sentido, o posicionamento majoritário é nesse sentido de que ele consiga, sim. E aí, assim, ele tem a abusividade da cláusula, ele também tem a garantia legal de adequação dos produtos, que não pode ser afastada. Eu não compro uma geladeira para que daqui a 2 anos ela esteja toda oxidada, uma geladeira de inox. O que eles teriam que esse fornecedor vai ter que provar? De repente, fui eu a causadora daquilo ali. Né? Eu coloquei, de repente, em determinado local, na chuva direto, alguma coisa. Aí ele prova o quê? Exclusiva do consumidor. O consumidor ensejou aquele dano, né? Foi ele que causou. Mas, fora isso, não. A gente não tem cobertura, muitas vezes na garantia estendida, né, em determinadas situações. Se você analisar, as situações que não estão na garantia estendida são as situações que já são de caso fortuito, força maior, são situações que já não estão compreendidas na garantia. Então, a gente paga uma garantia estendida, Renata, muitas vezes por uma comodidade, né, para que isso ocorra e a gente não tenha justamente que recorrer à justiça, porque pela alegação de que a garantia já se expirou, né? Não. Então, mas algumas cláusulas podem ser consideradas abusivas, como essa, e aí, então, né, eu fazer valer a minha garantia ou o meu próprio direito legal de adequação de produtos, que está lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Então, fica aí a orientação para o nosso ouvinte Marcos. Marcos, não é isso? Marcos Antônio de Queiroz. Marcos, então, a alternativa, como a doutora Soraya colocou aqui para você nessa explicação, é buscar aí os seus direitos e a reparação dessa porta, dessa geladeira, através de uma medida judicial, porque, afinal de contas, ninguém compra uma geladeira, né, para que em menos de 2 anos ela comece a apresentar aí uma oxidação, sendo que a gente compra a geladeira inox exatamente com esse objetivo, né, Soraya, de que o produto não oxide. Então, a gente está falando aí de um muito provavelmente, pode ser também, foi o que a Soraya disse, a empresa pode querer desqualificar, dizendo que o consumidor que provocou aquela oxidação, deixando aí a geladeira exposta no tempo, mas, enfim, cabe a eles provarem isso, que se trata de mau uso aí do consumidor. Aliás, essa questão de mau uso é muito aí utilizada pelas empresas, né?